Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais essa live que a Igreja da Comunidade Metropolitana está fazendo, né? O tema de hoje é movimentos sociais e população LGBTQI+, e o nosso convidado é o Petris, né? Conosco está justamente o João Eduardo Cândido, membro da atual diretoria do Petris, né? Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado Obrigado. por ter aceitado o convite de participar dessa live junto conosco e, por favor, faça as honras da sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo João Eduardo, como Mailton falou anteriormente. Hoje eu estou como diretor jurídico, compondo a nossa diretoria lá no Petris. Nossa organização hoje ela está funcionando virtualmente, né? Os nossos encontros virtuais, mas de início é isso. Muito bem, então deixa eu já vou começando a fazer uma pergunta, né? Sim, vou logo. Já disse isso em off, mas eu vou repetir mais uma vez. Parabéns pelo sarau, foi incrível, né? Não assisti muito todo, assisti depois, não no ao vivo, mas teve um trecho que teve uma pessoa que cantou desconstruindo o sistema, né? E como o É, Petris vem justamente nessa ideia de desconstruir esse sistema. o que acontece? Vou começar só com uma breve historiazinha do nosso movimento, né? Quanto Homens Trans aqui na Paraíba. A gente começou a se organizar para destruir o sistema, justamente por ver que havia muita população transexual masculina e os nossos direitos eles não são bem amparados através das políticas públicas aqui não eram, no caso, na Paraíba. Não vamos dizer que a gente conseguiu tudo já, não conseguimos, nem metade do que a gente propõe conseguir, mas tudo se deu só pela luta tanto das mulheres transexuais e travestis, junto com as trapas, quanto a luta do Petris, né? A gente se organizando quanto movimento para conseguir tanto o ambulatório travesti transexual, onde a gente consegue hoje fazer o nosso processo, né, transexualizador, onde a gente tem acompanhamento de todos os médicos necessários e toda uma rede onde as pessoas estão de verdade habilitadas para cuidar da nossa saúde. Quando eu falo assim de verdade, é porque não é só saber a medicina, é todo um sistema por trás disso, sabe? É tanto a humanização no atendimento, quanto no que a gente precisa, assim, pontualmente, cada um, tanto os homens quanto as mulheres, né? Então a nossa luta ela começou há mais ou menos 5, 6 anos, junto com a Strapa, quando a gente se desprendeu e começou a ter uma caminhada sozinhos, né? Aqui no movimento social. Desde então, a gente passou por algumas diretorias, a gente conseguiu alguns avanços, mas a gente havia parado, fazia em torno de 1 ano e meio que o Petros ele não é que tinha se desmanchado, mas na verdade ele tinha baixado aquele fogo de tentar, de lutar, de ir atrás, aquela paixão que arde lá dentro, onde a gente vê as pessoas que precisam e me encaixo nessas pessoas que precisam, né, ser amparados pelo Sistema Único de Saúde ou por qualquer outro lugar onde a gente precise encontrar as nossas políticas públicas e há mais ou menos 3 meses, 4 meses, a nova diretoria foi formada e a gente aí está tendo um avanço significativo nas questões de não agora no momento não de políticas públicas, mas de políticas individuais do coletivo, onde a gente está se mobilizando para conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Bom, bacana. Agora, você falou que vocês durante essa pandemia estão se reunindo virtualmente, né? E Sim. além de se reunir virtualmente, o Petris está organizando alguma ação junto aos homens trans? Bom, o que acontece? A gente está muito preocupado nesse período de pandemia em não desamparar a população transexual
principalmente a masculina, no que se diz tanto as necessidades monetárias, financeiras, no caso, né, e alimentícias, mas também psicológicas. O que a gente está fazendo? A gente está propondo uma rede uma campanha de doações, tanto de alimentos quanto de dinheiro, para reunir o máximo possível de alimentos e donativos para doar. A gente não está doando também assim aleatoriamente ou escolhendo quem doar. A gente fez um mapeamento, a gente tem um grupo de homens trans da Paraíba no WhatsApp, a gente fez um mapeamento através desse grupo, viu quem precisa, quem está necessitando, foi atrás de mantimentos, de alimentos, de dinheiro. A nossa campanha ainda não parou, porque a gente não pretende terminar aqui na pandemia, a gente pretende estender isso para um pós-pandemia, porque a gente sabe que a situação dos homens trans e das mulheres trans, assim, a situação da população transexual em geral, ela é muito precária. Muito as questões financeiras de várias pessoas onde trabalhavam de forma individual, cortando o cabelo, por exemplo, enfim, tinha uma profissão. Então a gente está com essa ação, certo? Disso, a gente conseguiu aí bastante arrecadação. Que bom. Deixa eu fazer só abrir um parênteses. Se você que está nos assistindo quiser deixar alguma pergunta para que o João possa responder, é só deixar nos comentários aqui na live ou deixar alguma sugestão, fazer algum elogio também. E eu vou jogar uma pergunta que foi feita pela Safira Marilyn. O acompanhamento de vocês das coisas, como é que vai desde a transformação do sexo até a adaptação sexual com o mundo, né? No caso, como vocês fazem esse acompanhamento do indivíduo, da pessoa que está fazendo esse processo de hormonização? Pronto, vamos lá. O acompanhamento, ele assim, ele não é feito através do Petri, certo? Mas sim de médicos preparados. O ambulatório TT, ele só é recomendado posterior a uma ficha cadastral que você faz lá no espaço LGBT. Então você procura o espaço lá, se cadastra. Lá eles oferecem um acompanhamento psicológico e através disso a gente tem acesso ao ambulatório TT. Chegando lá, o que acontece é que muitos dos meninos e meninas eles já querem o quê? A harmonização. Lembrando que a hormonização não é uma questão que é obrigatória para qualquer transexual. Existem muitos transexuais que não desejam fazer a hormonização. Mas os que desejam passam por todo um acompanhamento psicológico para depois conseguir um encaminhamento para o endocrinologista. E a partir disso a gente faz exames não mensais, mas semestrais. Então a gente faz o acompanhamento de como está a nossa saúde interna e externa para poder um médico receitar testosterona ou não, no caso. Porque também existem homens trans que querem se hormonizar, mas que não podem devido a algum problema de comorbidade pré-existente. Safira, obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. E como vocês estão pensando em executar alguma ação nesse período pós-isolamento social? Né? Porque durante esse período vocês estão fazendo esse levantamento, fazendo essa distribuição de cestas básicas, e pós, vocês já estão planejando alguma coisa? Bom, como a gente está mantendo os encontros virtuais para não acontecer do afastamento de todos, porque a pandemia ela está trazendo muito isso, né? A gente precisa usar as redes sociais para poder se aproximar, porque senão a gente acaba se afastando e perdendo todo aquele vigor e aquela vontade de querer transformar assim, né? Vamos dizer, o sistema. Então, o que acontece? Como a gente está se programando
junto com todos os meninos, a gente está mantendo as nossas reuniões, está mantendo pauta para poder continuar o pós-pandemia. Então, a nossa campanha ela não vai parar, como eu falei anteriormente. Então, ela já é uma campanha também para pós-pandemia, que a gente vê que esse momento agora é difícil, porém, a gente não sabe como vai ser quando tudo acabar, a gente não sabe se vai ser mais difícil ainda ou se... Ninguém sabe. A gente sabe que vai ter um novo normal, mas a gente não sabe qual será esse novo normal, né? E é muito preocupante. Então, a gente vai continuar com uma campanha, é uma campanha séria, é uma campanha que a gente está correndo realmente atrás para ajudar ao máximo de pessoas que a gente conseguir. Além disso, a gente vai continuar também tentando ao máximo proporcionar um conforto, seja psicológico, seja social, nas nossas reuniões. Também estamos com alguns projetos que a gente ainda não pode divulgar, porque a gente, quanto diretoria, ainda está se reunindo para poder ver como será viabilizado. Mas, assim, o pós-pandemia, ele promete. A gente aí está pensando em vários eventos, a gente fez aí o Sarau online, então imagine um pós-pandemia, com todo mundo podendo se reunir. Bom, não se esqueça de deixar o convite lá na ICM Cabedelo, que eu garanto que a igreja vai participar de mais esse evento, dessa ação. Por falar em ICM Cabedelo, né, o meu pastor, o reverendo William, está saudando todos os queridos, né, agradecendo a você, o João, por representar o Petris e mais esse espaço de esclarecimento e crescimento, e a ICM Cabedelo se sente honrada por um momento como este, e estamos juntos na luta e militância, né? Ô, pastor, que tenham mais pastores como o senhor no mundo. E também para marcar a presença tem o Lu F. Albuquerque, né? Ótimo esclarecer o processo de transição, e isso é muito bom, principalmente para esclarecer ainda mais esses jovens, né? Esses meninos e meninas trans no meio de todo esse espaço social. Mailton, só uma coisa que eu queria falar, que é muito importante, é para todos os meninos e mulheres trans, todos os homens e mulheres trans. Não comecem o processo transexualizador, na verdade, não o processo em si, mas a hormonização sozinhos. É necessário ter um acompanhamento médico, porque a hormonização ela traz muitos problemas futuros, e você precisa esclarecer sua mente sobre o que pode ser feito, o que pode acontecer, quais as mudanças no seu corpo, que eles não voltam mais. Então, assim, são coisas, e principalmente, a hormonização ela traz uma carga psicológica muito grande. E é muito necessário que a gente tenha um acompanhamento psicológico junto com a hormonização, para que a gente consiga acompanhar tudo que está acontecendo no nosso corpo. É essencial que a gente espere. Eu sei que a ansiedade é o que mata, vamos dizer assim, é o que mais aflige os nossos corações, mas vamos esperar o acompanhamento médico, vamos esperar o endócrino liberar para a gente começar a se hormonizar, porque é uma das causas de mortes dos homens trans, das mulheres trans, esse processo de fazer por conta própria. Então, por favor, pessoal, vamos procurar o ambulatório TT. Ele é localizado lá no Clementino Fraga. O espaço LGBT, ele está localizado hoje em frente ao TRE, desculpa. Então, vamos buscar ter esse amparo, sabe? Esse amparo médico, antes de qualquer coisa. Sempre se lembre, melhor sempre se consultar primeiro com o médico, para depois você não acabar tendo algum problema no futuro, né? Problema fisiológico mesmo, né? Porque às vezes você toma uma dosagem hormonal acima do que seu organismo suporta e acaba desenvolvendo problemas cardíacos, respiratórios. Enfim, com é certeza. bom fazer esse acompanhamento com o médico. Entre vários outros. Bom, com certeza. Vou fazer a última rodada de perguntas do público, né? O Felipe Santos, ele está perguntando como você vê a importância da campanha de doação de sangue lançada no último dia 29 de junho pelo movimento LGBT da Paraíba. Bom,
quer que eu acredite? Eu acho que essa campanha é essencial, principalmente para desmistificar muitos assuntos que eram antes tratados como tabus. Eu não sei, não sou médico, não faço nenhum curso da área de saúde, mas terminei o curso de Direito há pouco tempo. E sei que a gente merece tratamento igualitário. A gente merece ser respeitado, tanto na lei quanto nos nossos direitos. A gente precisa ser amparado nisso. E a gente só vai conseguir isso através de políticas públicas. Quando a gente não tem política pública, a gente tem que lutar contra militância e bater de frente para conseguir que os nossos direitos sejam assistidos. Então, essa campanha é fundamental para esclarecer tanto a população cisgênero e heteronormativo dos nossos direitos e principalmente, né? Vou usar essa palavra que não existe no dicionário, desculpa. Despreconceitualizar. É tirar essa discriminação da população. Porque se um dia o nosso meio LGBT foi tratado como vem dali todas as doenças e não sei o que, não existe isso. Nunca foi. A medicina ela só não tinha propriedade para falar. Hoje já foi desmistificado isso. A gente já sabe que o meio LGBT ele não é o meio ou antro de doenças. A gente tá ali como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Somos pessoas e seres humanos comuns, vamos dizer assim. Então, a gente merece sim ter o nosso direito de doar sangue respeitado. Muita gente está aí precisando de doação de sangue e não tem sangue. Então, por que seria descartado o nosso sangue? A gente está ali querendo ajudar, a gente está querendo salvar vidas também. E por que descartar o nosso sangue? Simplesmente pelo preconceito. Então, vamos tirar esse preconceito da frente, vamos continuar caminhando. Eu não sei como se encaixa a qualidade de homens trans na doação de sangue, porque a gente usa o hormônio, quem usa, né? Os homens trans que usam, faz a hormonização, usam o hormônio, então a gente faz uso contínuo de uma quantidade alta de hormônio, então eu não sei como ficaria ali a doação para a gente que faz a hormonização, mas para todos os outros que não tem comorbidade, pode doar, que está completamente saudável, é justo, é direito e merece ser reconhecido. Então, vamos continuar nessa campanha. Vamos lá, quem puder doar, vá doar. Se identifique como LGBT, porque eles precisam saber respeitar os nossos direitos. A gente não pode se esconder mais atrás de nenhuma malha fina. A gente precisa chegar lá e dizer, sou LGBT e quero doar sangue. Então é isso. Bom, e além do recado dado, né, a ICM também vai dentro dessa proposta de parceria, né? Então, se você por acaso não tem nenhum tipo de agravante que não possa fazer a sua doação de sangue, procure o Hemocentro da Paraíba, agende o horário de você ir lá e doe. Uma bolsa de sangue, se eu não me engano, salva até 3 pessoas, dá para ser distribuída a 3 pessoas. Exatamente. Então, são 3 vidas que você pode salvar. Então, se você puder, procure o Hemocentro. Se caso você tenha dúvidas, eu não sei se eu posso ou se eu não posso doar, ligue para o Hemocentro e se informe, né? Porque isso você está ajudando a salvar pessoas que com certeza você não conhece e elas serão muito gratas. Bom, voltando um pouco ao movimento, quais são as principais dificuldades que o Petris hoje ele enfrenta? Bom, acho que como todo movimento social, hoje a maior dificuldade que a gente enfrenta é o nosso desgoverno, né? Então, assim, avançar nas políticas públicas sem ter um governo preparado e voltado, não é preciso ser voltado, mas que tenha olhares para a população LGBT, fica bastante difícil. Na Paraíba, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque o nosso governador e nosso prefeito, eles conseguem ter um olhar assim, mais sensível às causas LGBTs. Então, o nosso movimento está em pauta. Mesmo que todas as dificuldades a gente está em pauta. A maior dificuldade hoje do Petris, quanto homens trans, é não ter ainda acessibilidade aqui na Paraíba, tanto aos hormônios, quanto às cirurgias que a gente necessita nesse processo transexualizador.
para quem deseja também, né? Porque não é todo homem que deseja. Então, assim, a maior dificuldade é a gente conseguir habilitar o nosso ambulatório hoje para conseguir essas, tanto o hormônio quanto as cirurgias. A gente está aí tentando dialogar com a diretora do Clementino Fraga e do HU, junto com todo o movimento, para tentar amparar aí a maior quantidade de homens possíveis com as cirurgias e principalmente com a hormonização. Porque, para quem não sabe, a gente faz uso contínuo de hormônio durante alguns 15 dias, alguns 21 dias. Outros, enfim, cada um tem o seu tempo de utilizar os hormônios, mas a gente usa os hormônios e a gente precisa tirar do nosso próprio bolso. E muitos dos meninos precisam escolher entre os hormônios ou a alimentação. Então, assim, é difícil manter o processo transexualizador dessa forma, né? A hormonioterapia, na verdade, né? Então, a nossa maior dificuldade hoje é essa, é conseguir habilitar o Clementino Fraga para a distribuição dos nossos hormônios e das cirurgias que a gente precisa aí durante o nosso processo. Bom, voltando um pouco à questão da doação, né? O Felipe deixou um comentário para ligar para o Hemocentro e o número é o 465, né? Agende sua doação e salve até 4 vidas. Eu falei 3, mas na verdade vou fazer a correção, são 4. São 4. Abraço, Felipe. O Renato de Pádua, né? Representando com excelência o Petris, o João, e parabéns à igreja pela iniciativa. Muito obrigado, Renato. A gente tenta fazer uma parceria bacana com os movimentos, e com o Petris não seria diferente. E vou deixar aqui uma pergunta do Ilames, que ele deixou. No análise de conjuntura, existe machismo latente entre os homens trans? E existe algum dado ou levantamento pelo Petris nas questões relacionadas à violência, como a Astrapa tem? Bom, vamos lá, que essa pergunta é por partes, né? A questão do machismo é recorrente até demais, é mais do que eu gostaria, na verdade, porque parece que quando os homens trans, eles assumem vamos dizer assim, o estereótipo masculino, a veste, a capa masculina, vem junto uma série de estereótipos jogados pela sociedade em que as pessoas absorvem. Não são todos, é óbvio. Mas a grande maioria dos homens trans, eles absorvem esse machismo numa forma de, vamos dizer assim, afirmar ainda mais a sua masculinidade, sua sexualidade. E é, assim, absurdo que a gente encontre homens trans que sejam machistas. Porque, por parte da nossa vida, a gente sentiu um pouco desse machismo. Então, assim, por mais absurdo que isso pareça, a gente encontra muitos homens trans. Eu já cheguei a encontrar até homens trans que fumavam simplesmente para afirmar mais a sua masculinidade. Então, assim, de fato é uma coisa triste, é uma coisa que a gente vê no movimento, não deveria ter por parte dos homens trans. Uma objetificação do corpo feminino, não deveria ter uma cultura violenta por parte dos homens trans com nenhuma mulher, mas a verdade é que existe. Sobre mapeamento de violência, a gente ainda não colocou em prática esse mapeamento. É algo que a gente pensa quanto diretoria, mas a gente precisa se organizar de uma forma melhor para poder fazer que esse mapeamento funcione de verdade. Então, para isso acontecer, a gente ainda está tendo aí um engatilhado, vamos dizer, mais lento para poder colocar em prática. Mas isso vai ser uma das nossas ações futuras, certo? Iremos colocar isso para frente e tentaremos ao máximo divulgar esses números, porque como o IBGE, os censos federais, eles não trazem mais esses números, a gente precisa ter, quanto estado, quanto município, pelo menos uma visência, né? De como tá a população transexual. Bacana. E
você falou logo no início que o Petris está justamente arrecadando fundos, né, para fazer essas doações. Como é que eu, por exemplo, posso contribuir com o Petris de alguma forma? Eu... Seguinte, vou deixar aqui para vocês o Instagram do Petris, é o @coletivo Petris. Lá vocês vão encontrar todas as informações para poder doar, seja em dinheiro, seja alimentos, seja cesta básica, o que for. É só entrar lá no @coletivo Petris, tá aqui ó, no cantinho da tela, e vocês vão encontrar todas as informações para poder fazer as doações. Então, por favor, pessoal, não deixem de seguir a gente. Vá lá no nosso Instagram. Ou a gente vai fazer a prestação de contas e melhorar a situação. A gente vai estar mostrando para vocês todas as ações, entregas de mantimentos e cestas básicas que a gente teve. Vai estar prestando contas para vocês do dinheiro que a gente conseguiu arrecadar. Então, por favor, não esqueçam, vão lá no Instagram do @coletivo Petris e se não puder doar, pelo menos compartilhe e deixe para a gente lá um recadinho que a gente vai estar respondendo vocês. Bom, como é que o Petris ele aborda a questão da diversidade religiosa dentro do movimento e ele age frente a esse debate? Oi? Desculpa, cortou e eu não consegui ouvir. Sobre a questão da diversidade religiosa, como é que o Petris ele age frente a essa pauta, né? E como é esse debate dentro do movimento? Bom, dentro do movimento a gente já vê uma diversidade muito grande. Vamos falar a nível diretoria. A gente já vê pessoas ali na diretoria que são umbandistas, espíritas, católicos, evangélicos. Então, a gente permeia tanto quanto homens trans, mas como sociedade em geral, uma diversidade muito grande, né? Religiosa. O que eu posso falar para você hoje, Mailton, é o seguinte: a religião ainda não é uma das nossas pautas principais. João, acredito que no movimento social a gente não deve pautar a religião, mas a religião deve pautar o movimento social. Por quê? Durante a minha vida inteira eu fui cristão. E durante a minha vida inteira eu tive toda a minha sexualidade, também o meu gênero reprimido pelo, pelo, vamos dizer, vou tentar achar uma palavra aqui melhor, mas vamos dizer pelos dogmas da igreja. Pelos E dogmas durante muito tradicionais da tempo, igreja. isso, exatamente, os dogmas tradicionais da igreja. E por muito tempo, por vir de uma família tradicional cristã, onde cresci dentro da igreja, vivi dentro da igreja há muito tempo, tinham duas colocações para mim. Ou você é assim e vai para o céu, ou você é assim e vai para o inferno. Então, a gente não deixava de ser assim por vontade ou qualquer. Era simplesmente por medo de ir para o inferno. Porque o inferno ele é sempre pautado de características que ninguém quer estar. Vamos ser hipócritas, ninguém quer ir para o inferno. Então, assim, por muito tempo, João, por muito tempo, poder agradar toda a minha família cristã e a igreja a qual fazia parte. Tanto que as igrejas hoje e passar assim ter a minha fé e acreditar que eu não vou, vamos dizer assim, para o inferno. Eu consigo entrar na igreja sem sentir vergonha do que eu sou. Vamos dizer assim. É muito difícil você conseguir trazer a sua transalidade, sexualidade, para ele sem assim passar despercebido. Bom, gente, o João acabou tendo algum problema técnico, né? Acabou caindo, né, a internet dele, né? Enquanto ele
tenta voltar, né? Eu vou deixar. Opa, ele voltou. Deixa eu adicionar. João, o teu microfone está desativado. Não, teu microfone está desligado. Pronto. Pode falar. Opa. Consegue me ouvir? Em alto e bom som. Tão agradável quanto eu gostaria. Hoje eu consigo entrar na igreja sem sentir vergonha de quem eu sou e das coisas e dos estigmas que eu carrego junto com a minha transexualidade. Mas por muito tempo eu não conseguia aguentar a igreja. Então, assim, eu vejo que a igreja de vocês é uma igreja muito inclusiva. É uma igreja, assim, que realmente você se sente acolhido, se sente bem, independente das suas características, independente do seu gênero, independente da sua sexualidade. Mas essa não é a realidade das igrejas. As igrejas, elas são muito tradicionais e assim, é absurdo o que a gente passa ainda dentro da igreja. Só quero contar para vocês uma breve história em que há mais ou menos 9 meses atrás eu uma situação na igreja, não era a igreja que a minha namorada frequentava, em que a igreja se reuniu ao saber que eu era transexual, por ter uma pessoa, família lá dentro, se juntou à igreja para poder ter, vamos dizer assim, um boicote. Para os pais da minha namorada, contaram tudo para eles da forma que eles quiseram, da forma que eles bem entenderam, no intuito de simplesmente eles proteger a. O tiro saiu. Hoje eu me dou muito com os meus sogros, eles eram posteriormente ao acontecido tudo que era o que realmente se passava na minha vida, a minha condição de ser não influencia hoje em dia e não é a forma que a gente se relaciona, mas Opa, ele acabou caindo novamente, gente. Bom, vou colocar aqui um pequeno comentário, né? O reverendo Williams, ele está falando para você que é de Cabedelo, né? A Lu Albuquerque é a coordenadora do segmento LGBTQ+, em Cabedelo, né? Por meio da Secretaria de Assistência Social, a SEMAS. Então, caso você seja morador da cidade de Cabedelo e necessite de um homem trans ou uma mulher trans necessite de alguma ajuda, você pode ir lá na SEMAS, procurar a Lu Albuquerque, que ela vai fazer todos os encaminhamentos. Bom, consegue me ouvir? tranquilo. Então, Peço pode desculpa, continuar. pessoal, pelas quedas de internet, não sei o que tá vendo, mas não é assim geralmente. Não, isso acontece, meu filho. Quando é ao vivo mesmo é que a coisa é um pouco mais Dá complicada. problema. Mas continue, pode continuar a sua fala, fique à vontade. Então é isso. Por intermédio da igreja, eu passei por uma situação que eu não precisava passar, até porque o meu gênero ele não precisa ser exposto enquanto eu não quero que seja exposto. Eu sinto vergonha de ser homem trans, mas naquele momento, para mim, não era o certo ainda se falar para as pessoas que estavam entrando na vida. Eu sempre estou na minha cabeça em primeiro ser quem eu sou, mostrar quem eu sou, mostrar as minhas características para depois as pessoas saberem que eu sou transexual. Simplesmente não é por vergonha, não é por medo, mas é que eu quero que as pessoas me conheçam quanto
o João, quanto Eduardo, quanto, enfim, para depois saberem ele é transexual, sabe? Acredito que ser transexual, ele não vai afetar a vida de ninguém, além da minha. Então, acredito que a pauta religiosa, ela precisa ser posta de uma forma assim muito descontraída. Acredito que assim a gente precise conversar sobre, mas principalmente que a religião precisa conversar sobre o movimento LGBT, precisa conversar sobre humanização, entendeu? A igreja ela precisa entender que Jesus ele não colocou ninguém no mundo para sofrer. Então, vamos ser mais acolhedor, vamos abrir mais a mente, vamos entender que nem tudo é do jeito que a gente quer, as pessoas elas são diferentes, então possui características diferentes, possui sexualidade diferente, possui gêneros diferentes, e o que a gente precisa é acolher. Deixa para Jesus julgar quem tiver de julgar, ou axé para quem é de axé, deixa para se julgar quando for o momento, que não é nosso, e então, vida que segue. E nessas questões, né, é muito peculiar, porque ao longo dos anos essa vertente tradicional vem oprimindo muito a população LGBTQI+, né? Enquanto a gente vê, enquanto cristão, eu vejo, né, um Cristo de amor, um Cristo que abraça, um Cristo que vai atrás da população que é considerada excluída, né? Os seus que acabam carregando, acabam criando toda uma distinção e uma discriminação que não existe, que não tem fundamento, né? Simplesmente o único fundamento que eu posso justificar isso é a ausência do amor, né? E Cristo e Deus é essa manifestação do amor, né? Enfim, bom, chegando ao fim dessa live, né? Nós, enquanto igreja militante, a gente agradece muito ao Petris por ter aceitado o convite, né? A ICM, ela tem Nós que agradecemos. Essa pegada de militar junto com os movimentos sociais, fazer essa parceria. No momento, essa parceria precisa ser online, precisa ser na internet, né? Reforçando os movimentos, mostrando que existe, mostrando as suas pautas e as suas dificuldades, para que as demais pessoas possam vir, somar e agregar, né? Gosto muito de uma frase quando diz que não precisa ser LGBT para lutar a favor de para lutar né? Enfim, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Queria agradecer muito a oportunidade do ICM em me chamar aqui para falar sobre essas pautas. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é só assim que a gente desconstrói os pensamentos, tanto os nossos como os dos outros, né? É muito importante que uma igreja consiga abrir tanto espaço, tanta visibilidade para todos os tipos de população, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu fui criado dentro da igreja, então eu gosto muito de estar na igreja, e fico feliz em saber que tem algum lugar por aí que alguém está fazendo bem para alguém sem olhar quem. O ICM aí em Cabedelo, quem for de Cabedelo, LGBT que for de Cabedelo, procure conhecer a igreja, procure conhecer o pastor Williams, é isso, né? Procure saber mais sobre a igreja aí do pessoal, porque é importante que nesse momento a gente se acolha, nos una, não vamos segregar ainda mais o que já é segregado, então vamos aí, pessoal, tá junto, vamos correr junto. Não esqueçam de também ir lá no @coletivo_Petris, conhecer o nosso trabalho, conhecer o movimento que a gente está tentando aí levantar novamente. Então, mais uma vez eu agradeço na pessoa do Mailton, na pessoa do pastor Williams. Agradeço a todos que participaram da live. Quem quiser também tirar mais dúvidas, a gente vai estar disponível lá no Instagram do Coletivo Petris. E é isso aí. Quem tiver também mais alguma dúvida e quiser mandar para Mailton, eu também estou à disposição aí para responder. Aí eu encaminho para você e você depois responde a pessoa. Bom, eu vou, na verdade... Exatamente, dou feedback.
um convite, né? A ICM, ela tem os papos de quinta, que acontece nas quintas-feiras, às 8 da noite. Então, se o Petris quiser ocupar, trazer algum ponto de debate, que a gente possa debater com a população em geral, fiquem à vontade para usar esse canal da ICM também. Fica também para convidar a gente para fazer as demais parcerias. O que a gente quer, na verdade, é que ninguém solte a mão de ninguém, né? Reforçar essa ideia do coletivo, de que juntos nós somos muito mais fortes que se imaginam. Mas agradeço demais pelas palavras mais uma vez. É verdade. E a igreja está aberta para ajudar nessa militância. E agradecer a todos vocês que participaram da live, que assistiram, que comentaram, que fizeram suas perguntas. Não vou fazer o convite praticamente da agenda da ICM. Amanhã a gente vai ter o culto às 2 horas da tarde. Quinta-feira, no Papo de Quinta, a gente vai falar essa semana sobre espiritualidade feminista. Vamos ter a vice-presidente da União Wicca do Brasil. Vamos ter também uma reverenda nossa, que é a reverenda Ana Esther, falando junto com Mãe Graça, de Iemanjá, falando justamente essa questão do feminino dentro da religião, desse sagrado feminino. E no próximo sábado, o nosso papo com o movimento vai ser com o Movibi. O Adriano vai estar aqui junto comigo para dialogar um pouco sobre a questão de como é o Movibi, as suas pautas, e, enfim, como está o movimento hoje. Muito obrigado a todos, todas e todos, e até mais. Tchau, tchau. Até mais.